Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo, parte final. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, chegamos ao final do nosso curso básico de Espiritismo. Nós estudamos o livro Espiritismo em sua expressão mais simples de Allan Kardec, que é um livro pequenininho, mas ao mesmo tempo profundo em seus ensinamentos, pois traz material, traz conteúdo, traz muita coisa para as nossas reflexões e que sem dúvida alguma serve de ponto de partida para quem deseja compreender mais e melhor o Espiritismo, não é mesmo? Muito bem, então vamos caminhar para o encerramento. Item 56. A caridade não está só na esmola, pois há a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. É caridoso por pensamentos aquele que é indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso por palavras, o que nada diz que possa prejudicar seu próximo. Caridoso por ações, quem assiste seu próximo na medida de suas forças. Olha como Kardec amplia o sentido da palavra caridade. Caridade não é só a esmola. E é por essa razão que no Espiritismo todo mundo é praticante. Porque se eu não puder socorrer alguém com ações, que é o entendimento que geralmente as pessoas têm por caridade, eu posso socorrê-lo por palavras. Se eu não conseguir socorrê-lo com uma palavra amiga, eu posso socorrê-lo com um bom pensamento. Então não importa, a pessoa pode ser pobre, ela tem a capacidade de fazer a caridade conforme ensina o Espiritismo. Então vamos lá. Caridade por pensamentos. O que é isso? É simples. Quando nós nos abstemos de julgar a pessoa em nossa cabeça, nas nossas relações, nos contatos uns com os outros, no serviço, na rua, em qualquer lugar, nós frequentemente vamos ver comportamentos ou atitudes com as quais nós não concordamos. É natural. Mas se nós quisermos agir por caridade, nós vamos evitar pensar mal daquela pessoa, até porque não adianta nada. Em que a gente contribui quando a gente pensa mal de alguém? Absolutamente nada, né? Então o Espiritismo vai ensinar nós a agirmos com caridade até mesmo em nossos pensamentos, evitar julgar, evitar condenar as pessoas, principalmente quando nós não estamos vivenciando a dor que o outro está vivenciando. Porém, nós também podemos ser caridosos por palavras. O que isso significa? Não falar mal de ninguém e também fazer o possível para ajudar as pessoas. Hoje em dia, a fome moral ela é tão devastadora quanto a fome material. Nós encontramos muitas instituições que dão aquilo de comer ao corpo, mas frequentemente nós temos dificuldade em encontrar aqueles que vão dar de comer à alma. É muito difícil encontrarmos uma pessoa que esteja verdadeiramente querendo nos ouvir, que queira verdadeiramente nos ajudar. E muitas vezes uma palavra amiga faz toda a diferença, não é? E por fim, a caridade por ações, que não se resume à esmola, mas como eu posso ajudar alguém. Nós estamos atravessando um período de pandemia e todo dia os jornais mostram pessoas comuns, simples, que organizam vários trabalhos para tentar minimizar os impactos da doença, minimizar os impactos da crise financeira e que estão aí trabalhando pelo próximo sem esperar nenhuma recompensa. Isso é caridade, caridade verdadeira. E é sempre bom pensarmos nisso, né? Item 57. O pobre que divide seu pedaço de pão com o mais pobre que ele é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que o que dá o que lhe é supérfluo, sem se privar de nada.
Gente, isso aqui Jesus ensinava e é muito importante. Há um tempo atrás, eu vi na internet uma lista de bilionários brasileiros que prometeram doar suas fortunas após a sua morte. E é claro, entre ficar com aquilo na família e usar esse dinheiro para socorrer os outros, melhor socorrer, né? Mas veja bem, essas pessoas estão fazendo uma caridade? Estão, mas uma caridade fácil de fazer, porque elas não estão se privando de nada, inclusive elas só vão doar dinheiro depois que morrerem. Veja bem, quando elas mais não puderem usufruir daquilo, é que elas querem passar adiante. Então o Espiritismo vai ensinar que aquela pessoa pobre que divide o pedaço do pão que tem com outra, ela tem muito mais mérito. Por quê? Porque ela está dividindo aquilo que lhe faz falta. Hoje em dia, a caridade que nós mais praticamos é a caridade do supérfluo. Em vez de jogar aquela roupa fora, eu vou dar para alguém. É o que as pessoas falam, é o que eu já falei, é o que provavelmente você também já falou. Então, por isso que o Espiritismo vem fazer um resgate profundo do que vem a ser caridade. Entendem? Para que a gente possa ampliar os nossos olhares e os nossos conceitos. Aquele que dá do que lhe sobra, sem se privar de nada, não está fazendo caridade, está simplesmente estendendo a outro aquilo que não lhe faz falta. Para uma pessoa que é bilionária, por exemplo, doar alguns milhões é como nada, porque isso não faz diferença real na vida dela. Obviamente que para aqueles que vão receber faz toda a diferença. Mas enfim, a gente precisa pensar na caridade como um processo em que nós nos propomos ajudar ao outro através daquilo que nós somos, muito mais do que daquilo que a gente tem. Esse é o objetivo final da caridade segundo o Espiritismo. Item 58. Aquele que nutre contra seu próximo sentimentos de animosidade, ódio, ciúme, rancor, falta caridade. Ele mente se diz cristão e ofende a Deus. Olha só, o que eu vou falar aqui não é uma crítica às religiões, mas é uma ponderação. Vocês acham que hoje as religiões que se dizem cristãs agem conforme os preceitos do Cristo? Porque para mim é só uma fachada. Como é que eu posso ser cristão e ter raiva do meu próximo? Como é que eu posso ser cristão e ter ódio de alguém, vontade de matar alguém? Isso é falta de caridade. Então eu estou sendo cristão da boca para fora? Eu estou sendo cristão de enfeite? Léo, mas isso é muito difícil. Eu sei, para mim também é difícil. Mas nós não podemos relativizar as coisas. Nós temos que entender a nossa dificuldade e a nossa pequenez por um lado. Mas nós temos que enxergar aquilo que é verdade, que é o caminho. Hoje em dia, o que eu vejo? As pessoas tentam flexibilizar as religiões e seus ensinos morais para que elas se encaixem. Não, eu não preciso fingir que sou santo, eu não preciso me cobrar ao extremo, eu vou caminhar devagar, eu vou errar, eu vou acertar, eu preciso entender isso. Mas acima de tudo, eu preciso compreender qual é o caminho e não ficar mentindo para mim mesmo, não ficar distorcendo, que é, infelizmente, o que tem feito aqueles que se dizem cristãos desde que Jesus foi embora, né? Porque de lá para cá o cristianismo ele está se definhando. Então nós temos que pensar nisso com sinceridade e com profundidade. Eu quero ser cristão, eu quero ser espírita, eu quero ser uma pessoa melhor, muito bem. Então eu devo olhar para mim mesmo, não é para o outro, não é para o meu pai, não é para minha mãe, não é para o meu filho, não é para o meu vizinho, é para mim. Eu tenho que olhar para mim e observar com cuidado os sentimentos inferiores que me ligam ao plano material e me esforçar para me libertar deles, para que assim eu possa de fato conseguir evoluir e crescer como espírito, né? Item 59. Homens de todas as castas, de todas as seitas e de todas as cores, vós sois todos irmãos, pois Deus vos chama a todos para Ele. Estendei-vos, pois, as mãos,
qualquer que seja a vossa maneira de adorá-lo, e não vos lanceis o anátema, pois o anátema é a violação da lei de caridade proclamada pelo Cristo. Meu Pai eterno, como isso é bonito! E como os espíritas precisam lembrar disso. Eu comentei no estudo passado, pedi licença a vocês para trazer um comentário de ordem pessoal, que muito me espanta a posição de alguns espíritas, de alguns líderes espíritas com discursos radicais, com discursos antifraternos, com discursos de animosidade. Algum tempo atrás, eu ouvi uma entrevista muito bacana, onde o expositor falava o seguinte: olha, o espírita é chamado para um encontro ecumênico na igreja, ele vai. E lá ele compartilha do espaço com o católico, com o evangélico, com o budista, sem problema. Mas se ele é convidado para ir num centro que segue uma diretriz doutrinária diferente da que ele segue, ele não vai, porque ele diz que é antidoutrinário. Gente, nós temos que parar para pensar qual a lógica disso. Olha o que essa frase está dizendo: homens de todas as castas, isto é, de todos os estratos sociais, do mais rico ao mais pobre, de todas as seitas, todas as religiões, todas as filosofias, todos os movimentos, de todas as cores, seja branco, negro, amarelo, verde, azul, vós todos sois irmãos. Não há distinção, nós somos espíritos, ocupando temporariamente um corpo, morando temporariamente em um país, falando temporariamente uma língua. Há algum tempo atrás eu comentei, na época das eleições, 2 anos atrás, esse ufanismo de brasilidade que dominou as pessoas, em que muitas delas falavam: aqui tem sangue brasileiro. Não, ali tem sangue. Hoje você vive no Brasil, a próxima encarnação Deus pode te mandar para a Índia, para a Rússia, para o Paquistão, para a Inglaterra. Não existe sangue brasileiro, existe sangue. Nós todos somos irmãos, independentemente do que quer que venha nos separar. Estendei-vos, pois, as mãos, qualquer que seja a vossa maneira de adorá-lo. Essa, infelizmente, é uma tendência da humanidade, né? Brigando século após século para ver quem está rezando do jeito certo, quem está orando da maneira mais agradável, quem segue a religião melhor. Qual é a utilidade disso? Nós todos estamos aqui para adorar a Deus, não importa a maneira, isso é de cada um. E aí ele diz: não vos lanceis o anátema. O que é um anátema? É a censura. Pois o anátema, isto é, a censura, é a violação da lei de caridade proclamada pelo Cristo. Então nós não podemos, de forma alguma, dizer o católico está errado, um bandista está errado, o candomblecista está errado. Não, cada um está orando a Deus da forma como compreende. E nós devemos respeitar, não criar barreiras. Chega de coisas que nos dividem, né? Item 60. Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Com a caridade estarão em paz. Somente tendo por base de suas instituições a caridade, podem ter assegurado a sua felicidade neste mundo. Segundo as palavras do Cristo, só ela pode também garantir sua felicidade futura, pois encerra implicitamente todas as virtudes que podem os conduzir à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal como a ensinou e praticou Cristo, não mais o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência, não mais o apego desordenado aos bens deste mundo. É por isso que o Espiritismo cristão tem como máxima: fora da caridade não há salvação. Então olha que interessante. Não importa as nossas ideologias políticas, não importa as nossas crenças religiosas, se a gente se apega ao egoísmo, e na minha opinião, nós estamos vivendo o auge do egoísmo na Terra, se a gente se apega ao egoísmo, o resultado é a luta. É filho contra pai, é pai contra mãe, é cidade contra cidade, estado contra estado, país contra país. Mas se nós alicerçarmos as nossas ações na caridade, a gente busca a paz. E a gente teve muitos exemplos
no último século, de espíritos que reencarnaram aqui, conseguiram viver uma vida em paz, não é? Então, para que as nossas instituições, sejam a nossa família ou a nossa empresa, para que elas funcionem, a gente não pode sair da lei da caridade. Se a gente sai disso, a gente entra num beco que não nos leva senão à luta. E é por isso que o Espiritismo cristão, olha só, é Kardec quem está dizendo, sou eu não, o Espiritismo cristão tem como máxima: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não é fora do meu centro, não é fora da minha doutrina, é fora da caridade. Olha que bonito, né? Bom, e agora ele vai trazer algumas citações interessantes e que eu vou ler aqui para encerrar este estudo. Não vou comentá-las, porque acho que são fortes e claras por si mesmas. Incrédulos, podeis rir dos espíritos, zombar daqueles que creem em suas manifestações. Ride, pois, se ousardes, dessa máxima que eles vêm ensinar, e que é vossa própria salvaguarda, pois se a caridade desaparecesse da terra, os homens se estralhaçariam, e talvez vós fosseis as primeiras vítimas. Não está longe o tempo em que esta máxima, proclamada abertamente em nome dos Espíritos, será uma garantia de segurança e um título à confiança naqueles que a trouxeram gravada no coração. Um Espírito disse: zombaram das mesas girantes, não zombarão nunca da filosofia e da moral que dela decorre. É que, com efeito, hoje estamos longe, depois de alguns anos apenas, desses primeiros fenômenos que serviram por um instante de distração para os ociosos e os curiosos. Esta moral, dizeis, está obsoleta. Os espíritos deviam ter espírito bastante para nos dar algo de novo. Frase espirituosa de mais de um crítico. Tanto melhor se ela está obsoleta, pois isso prova que ela é de todos os tempos, e os homens são mais culpados por não tê-la praticado, pois não há verdadeiras verdades senão as que são eternas. O Espiritismo vem lembrá-la, não por uma revelação isolada feita a um único homem, mas pela voz dos Espíritos que, como uma trombeta final, vem lhes proclamar: crede que aqueles que chamai de mortos estão mais vivos do que vós, pois eles veem o que não vedes e ouvem o que não ouvis. Reconheceis naqueles que vos vêm falar os vossos parentes, vossos amigos, e todos aqueles que haveis amado na terra, e que acreditáveis perdidos para sempre. Infelizes aqueles que creem que tudo acaba com o corpo, pois serão cruelmente desenganados. Infelizes daqueles a que terá faltado a caridade, pois sofrerão o que tiverem feito os outros sofrer. Escutai a voz daqueles que sofrem e que vens dizer: não sofremos por não termos reconhecido o poder de Deus e duvidado de sua misericórdia infinita. Sofremos por nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa avareza e por todas as más paixões que não soubemos reprimir. Sofremos por todo o mal que fizemos ao nosso semelhante, pelo esquecimento da lei de caridade. Incrédulos, dizeis se uma doutrina que ensina tais coisas é risível, se ela é boa ou má, vendo-a tão somente do ponto de vista da ordem social. Dizeis se os homens que a praticam seriam felizes ou infelizes, melhores ou piores. E aqui termina o nosso curso básico de Espiritismo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você continue lendo Kardec, que é a base do Espiritismo, e que nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam
ter acesso a estes ensinos. Eu vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.